Olá, turma, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Primeiro, eu só quero falar que se a qualidade do vídeo estiver um pouco baixa, é porque eu filmo pela câmera do Instagram. Porque eu descobri que os vídeos gravados pelo Instagram, tipo, eu faço como se fosse uma live. Ele fica pequeno, então fica mais fácil de subir para o YouTube. Tá? Porque, por exemplo, se eu gravasse um vídeo aqui no meu celular de 10 minutos, ele teria um tamanho de 1 GB quase. Então é muito pesado para subir para o YouTube e demora tipo horas. Então pela câmera do Instagram é mais fácil, tipo um vídeo de meia hora, 100 megas, tipo, ele consegue ter um tamanho bem menor do que gravando na câmera do celular. Mas isso não importa, vocês já estão grandinhos, o que importa é que vocês me entendam e aí tá tudo certo. Na aula passada a gente não pôde ter aula passada porque eu tive problemas com a minha conexão de internet. Tava caindo, comecei a dar aula no primeiro ano, só que travava toda hora, caía, não sei o que aconteceu. Inclusive eu tive que mudar meu plano de internet, tipo, aumentar para evitar que isso acontecesse futuramente, né? Que isso aconteça futuramente. Tá, então peguem os livros de vocês, livro número 4, este daqui. A gente vai fazer este capítulo, capítulo número 1. O capítulo número 1 tem um título bem interessante. Esse capítulo aborda um assunto bem interessante. Vai falar sobre a personalidade, nossa personalidade, a personalidade humana. E tem como título aí o seguinte, olha, Nature and Nurture. Where does your personality come from? Que seria mais ou menos em português assim, natureza e ambiente. De onde você acha que vem a sua personalidade? Né? Por exemplo, de acordo com o que você é, com o seu comportamento, como você age, como você se comporta em relação às outras pessoas e o que acontece ao seu redor, você acha que essa sua personalidade ela vem de onde? Ela vem do DNA da sua família, ela vem do comportamento, ela vem da natureza, do ambiente externo. É isso que vai ser discutido nesse capítulo. Tá? O que de fato não nos interessa muito. Tá? A nossa parte é a mais gramatical. Porém, o exercício pede isso e a gente vai ler esse texto e vai trabalhar esse assunto aí que está sendo pedido ao longo desse capítulo. Tá, então, no capítulo número 1, a gente já começa com um exercício bem bacana até, olha só. O número 1 diz assim, number 1. Where do you think your personality comes from? Check the factors that you think influence it. Que em português seria mais ou menos assim, olha. De onde você acha que vem a sua personalidade? Verifique os fatores abaixo que você acha que influenciam aí nela, sua personalidade. Então, na número 1, eu tenho aí 10 itens. Esses 10 itens podem ser ou não podem ser aí influenciadores aí da nossa personalidade. Então, vocês irão ler cada um deles e irão marcar aqueles que você acha que influenciam na sua personalidade. Por exemplo, no número 1 aí nós temos genetics. Genetics quer dizer genética. Você acha que a genética influenciou na sua personalidade? Se você acha que influencia, você vai lá e marca um X. A número 2 diz friends. Você acha que os amigos influenciam na sua personalidade? Se você achar que os amigos influenciam na sua personalidade, você vai marcar um X no número 2. E assim por diante. Por exemplo, a número 6 diz religião. Vocês acham que a religião influencia na personalidade do brasileiro? Se uma pessoa, por exemplo, nasce em um berço religioso, independente da religião, vocês acham que aquela religião vai influenciar no comportamento daquele cidadão, daquele indivíduo? Então vocês irão marcar aí de acordo com o que vocês acham. Beleza? Então a número 1 está bem fácil. Número 1 não tem nem número, mas essa é a primeira questão que aparece aí no livro. Aí logo abaixo nós temos a questão número 1, olha, a questão número 1 bem aqui. Aqui, lembrando, tá, porque vocês podem confundir, vocês vão marcar os elementos que vocês acham que influenciam na personalidade de um indivíduo, ou até mesmo na de vocês, beleza? Então a número 1, que fica abaixo aí no Focus on Reading, que quer dizer foco na leitura, nós temos aí a número 1 que diz assim, getting ready. Match the words in A with the words in B. Ou seja, nós temos uma tabelinha aí, ó, na número 1, bem pequenininha, onde vocês irão associar essa coluna a essa coluna. Quer dizer, essa coluna a essa, tá? A e B. Como assim? Por exemplo, olha, na coluna A nós temos aí nature, número 1, está escrito nature, nature. Esse nature aí quer dizer natureza, ou seja, natureza no sentido de que tudo que estiver à volta do indivíduo é o que influencia na personalidade dele. E na número 2 a gente tem nurture. Esse nature é tudo que vem da pessoa, tá? É o natural, natureza é natural. Tá? Por exemplo, a pessoa nasce assim e desenvolve aquilo. Já o nurture, esse nurture, quer dizer ambiente, ou seja, são todas as influências que o indivíduo recebe ali
da sociedade em que ele está inserido, ou seja, de tudo que está à sua volta, beleza? Então a número 1, nature, essa personalidade a pessoa já nasce com ela, ou seja, é algo inato, algo que se nasce. E a número 2, nurture, é algo que se adquire aí, dependendo dos elementos que cercam esse indivíduo. Aí na coluna B a gente tem aí experiência e genética, experience and genetics. Esse experience ele está relacionado a nature, ou seja, a pessoa já nasce, por exemplo, é algo já inato à pessoa, ou ele está relacionado ao ambiente onde a pessoa está inserido. E a outra palavrinha aí que nós temos é genética. Vocês acham que a genética é algo natural, natureza, ou algo que está associado ao ambiente em que o ser está em que o ser está inserido? Tá? Então tá bem simples e bem fácil. Ó. Nature e nurture. Nature é natureza, algo natural. E nurture é o ambiente. Então vocês vão associar nature e nurture a genética e experiência. Já dei até a resposta só de falar assim, né? Já dá a resposta. Ok, prestem atenção. Aí a número 3 pede o seguinte, número 2, desculpa. A questão número 2 pede o seguinte. A número 2 é essa daqui, ó, mas acompanhem aí no livro de vocês. Número 2 agora, a gente está na número 2. A número 2 diz assim, olha. Read the following article about people's personalities and check your answers to previous activity. Que quer dizer o seguinte, leia o texto aí abaixo, que fala sobre as personalidades das pessoas e verifique aí suas respostas com a próxima, com a atividade anterior. Mas vamos lá, preste atenção. De fato, vocês deverão ler esse texto. Esse texto que nós temos aí na página número 4 fala sobre essas personalidades. A personalidade humana ela não é tão definida assim, segundo os estudiosos, os psicólogos. Tá? Eles não têm uma definição de como a gente adquire, se ela é algo que nós já nascemos ou algo que é influenciado pelo meio ambiente. Tá? Meio ambiente não quer dizer floresta, não. Nesse caso, é o ambiente onde a pessoa está inserida. Beleza? Aí o texto tem como título o seguinte, Nature and Nurture in Psychology, que quer dizer natureza e ambiente na psicologia. E aí ele explica um pouco, ele tem alguns detalhes. Eu li o texto aqui antes de começar a gravar, e ele fala sobre alguns fatores mais técnicos, que não nos interessa tanto. Então eu vou ler os pontos mais importantes, e são os pontos que vocês irão utilizar para responder os exercícios. Ele diz mais ou menos assim, olha. Eles dizem que os nativistas, ou seja, nature, natureza, ele fala assim, ó, eles têm a seguinte premissa. Eles dizem que as características do ser humano, ela é toda de um produto de evolução, ou seja, o indivíduo nasce daquela forma e vai evoluindo essas características conforme a sua existência. E eles ainda continuam que é algo individual e é diferente de pessoa para pessoa, ou seja, o nosso código genético é único. A gente nasce de uma forma, os naturistas, digamos assim, a gente nasce de uma forma, ou seja, a gente já nasce predisposto e a gente vai evoluindo essa nossa personalidade conforme o passar dos anos. Aí o texto continua, ele fala assim, por outro lado, um espectro abordado aí pelos ambientalistas, esses environmentalists do texto, são ambientalistas no sentido de aquelas pessoas que defendem que a pessoa adquire a personalidade por meio do ambiente em que ele está inserido. Aí ele continua, ele fala assim, esses ambientalistas, environmentalists, also known, também conhecidos como empiricists, ou seja, pessoas empiricistas, tá? Não são pessoas empíricas, não, empiricistas. Pessoas empiricistas, ou seja, eles entendem que quando um ser humano nasce, ele é tipo uma folha de papel, uma tábula rasa, uma folha em branco. E essa folha vai sendo preenchida conforme ele vai crescendo, mas preenchida com influências de fatores externos, ou seja, amigos, família, religião, televisão, por exemplo, cultura. Tá? É isso que os ambientalistas, environmentalists, ou empiricists, os empiricistas, acreditam. Então, com base nisso, a gente já consegue responder, por exemplo, as questões da questão 3. Tá? E o texto termina dizendo o seguinte, olha só. Ele termina dizendo que tanto fatores hereditários e genéticos podem influenciar no indivíduo em que nós nos tornamos. Tá? No caso, é uma pergunta, na verdade. Aí termina assim, o que é mais importante? Novamente, o texto termina assim. As condições hereditárias e ambientais, ambas podem influenciar na personalidade do indivíduo que nós nos tornamos. Qual é o mais importante? É a pergunta que termina o texto. Aí a questão número 3, olha só. Questão número 3
pergunta o seguinte. Começa assim. Read the article again and mark the statement below T, true, F, false. Leia o artigo, esse texto que a gente acabou de ler, e marque T para verdadeiro e F para falso. A primeira afirmação que tem aí é a seguinte, olha. Nativists, ou seja, pessoas que acreditam que a natureza influenciam na personalidade do indivíduo, do ser humano, diz o seguinte. São pessoas que acreditam que a nossa personalidade vem da natureza. A natureza que, como eu disse, é a sociedade, o meio em que a pessoa está inserida. É verdadeiro ou falso? Eu acabei de falar isso quando eu estava resumindo o texto para vocês. Número 2, diz assim, os empiricistas são pessoas que acreditam que a nossa personalidade vem do comportamento. Ou seja, ela é influenciada por vários fatores. Verdadeiro ou falso? Continuando. Número 3, nativists, os naturistas, eles também são conhecidos como ambientalistas, environmentalists. Verdadeiro ou falso? Eu também falei isso quando eu resumi o texto. Número 4. De acordo com os empiricistas, todo indivíduo que nasce é uma tábula rasa, uma folha em branco. Verdadeiro ou falso? Aí vocês vão marcar se é verdadeiro ou falso. Número 5. A maioria das pessoas aceitam que as personalidades humanas elas são resultados aí da natureza e do ambiente em que ela está inserida. Verdadeiro ou falso? Aí vocês vão marcar verdadeiro ou falso. Número 6. Nurture is related to genetics. Ou seja, o comportamento que sofre influência de fatores externos está relacionado à genética, de acordo com o texto. Verdadeiro ou falso? Aí vocês vão marcar se é verdadeiro ou falso. Número 7. Behaviorism, que quer dizer comportamento, está relacionado à corrente do ambiente, da nurture, ou seja, behaviorismo quer dizer comportamento. Nurture quer dizer que a personalidade ela é influenciada sobre fatores comportamentais externos, ou seja, por elementos de fora. Verdadeiro ou falso? Aí vocês vão marcar se é verdadeiro ou falso. E a número 8 diz assim, o artigo leva o leitor a concluir que as personalidades humanas vêm da natureza. Verdadeiro ou falso? Aí vocês vão marcar se é verdadeiro ou falso. Beleza? Quem quiser ler o artigo todo pode ler. Tá? Porém, eu li as partes mais importantes que vocês conseguem responder a questão número 3. Terminando a número 3, a gente tem a letra B da número 3, que diz assim, olha, o artigo, the article, ends with a question, termina com uma pergunta, que diz assim, dada a hereditariedade e o ambiente em que o indivíduo está inserido, ambas podem influenciar nos indivíduos em que nós nos tornamos. Qual é o mais importante? Aí pergunta assim, você acha... what do you think the answer is? Você acha que essa resposta é o quê? Justifique. Aí vocês terão que justificar, beleza? Por exemplo, novamente, essa última pergunta que encerra o texto diz assim, que tanto os fatores externos, ou seja, o ambiente, o comportamento, quanto a natureza, ou seja, algo que nós já nascemos, influenciam na nossa personalidade. Porém, o que é mais importante? O que vem, o que já nasce com a gente ou os fatores externos que influenciam na nossa personalidade? Aí vocês vão dizer, eu acho que é tal coisa. Vocês irão justificar o porquê. Beleza? Porém, quem quiser pode deixar pra gente fazer a letra B oral amanhã, mas quem quiser escrever pode escrever. Tanto é que tem um exemplo aqui, olha, que diz assim, tá escrito example. I believe that my personality comes from nature. Eu acredito que a minha personalidade vem da natureza. I mean, eu quero dizer, I'm just like my parents. They are both, ou seja, eu sou como os meus pais. Eles são, aí vocês completam aí, justificando as respostas. Beleza? Mas quem quiser deixar pra gente falar amanhã, aí a gente vai respondendo junto essa aqui, a letra B. Terminando a letra B, ou a letra A, dependendo de quem vai fazer a B ou não, a gente vai fazer a próxima aí, ó, Focus on Language. Focus on Language, que é muito fácil. Eu tenho aí um quadro cheio de adjetivos coloridos. E a questão pede o seguinte, o exercício pede o seguinte, olha. Have a look at the adjectives below for describing personality types. Then classify them as a positive or negative. Use a dictionary if necessary. Que em português quer dizer assim, olha. Dê uma olhada nos adjetivos abaixo para descrever os tipos de personalidade. Então classifique-os como positivo ou negativo. Use o dicionário. Aí eu tenho aí os adjetivos e do lado dos adjetivos eu tenho um quadro dividido em duas colunas. Eu tenho a coluna positive, que quer dizer positivo, e negative, que quer dizer negativo. Vocês irão distribuir esses adjetivos entre positivo e negativo. Como assim? Por exemplo, eu tenho aí optimistic. Optimistic quer dizer otimista.
é um adjetivo que indica algo positivo ou negativo? Aí vocês vão pegar o otimismo e vão colocar no quadro do positivo ou no quadro do negativo, dependendo do que vocês acharem, beleza? Vocês podem usar o dicionário ou o Google Tradutor aí, se vocês não souberem a tradução desses adjetivos. Tranquilo? A letra B a gente vai fazer amanhã juntos, porque ela é pessoal, tá? Mas a gente vai fazer, mas vocês irão escrever essa resposta na letra B, tá? Aqui, ó. Essa letra B aqui, ó, ela é pessoal, tá? Então vocês podem fazê-la ou vocês podem responder amanhã junto comigo. Mas ela diz assim, olha, which of the adjectives above describe you? Quais adjetivos acima descreve você, a sua personalidade, tá? Would you say your personality type is the same as your parents? Você diria que a sua personalidade é a mesma que a personalidade dos seus pais? Aí vocês irão responder, beleza? Simples assim. Terminando então a página número 5, vocês irão para a página número 6. Página número 6. Na página número 6 nós temos o seguinte, olha. Match each sentence below with a word from activity A. Marque as sentenças abaixo com as palavras da atividade da letra A. Tá vendo esses adjetivos aqui, ó? Esses adjetivos coloridos? Vocês irão colocá-los nessas lacunas, de acordo com as definições. Por exemplo, na letra número 1, quer dizer, no número 1 da letra C, diz assim, olha, she has a very positive outlook on life. Ou seja, ela tem uma visão bem positiva aí sobre a vida dela. Se ela tem uma visão positiva, a gente pode encaixar qual adjetivo daqueles lá, da atividade anterior aqui. Se ela tem uma visão positiva sobre a vida dela, qual adjetivo seria? Tá? Aí vocês colocaram um adjetivo aqui. Por exemplo, a número 2 diz assim, John is very easy to deal with. Ou seja, John é muito fácil de lidar, digamos assim. Aí vocês irão marcar o adjetivo que completa essa lacuna. E assim vocês farão até a número 10. Beleza? Então leiam cada definição, leiam lá aqueles adjetivos e encaixem-os aqui. Encaixem-os nos seus respectivos locais. Beleza? Terminando então a letra C, vocês irão para a letra D, que está bem aí abaixo, que diz assim, match the words below. Marque as palavras abaixo. Eu tenho aí 6 palavras, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e eu tenho 6 outras palavras com parênteses ao lado. Vocês irão associar essas palavras a essas definiçõezinhas. Por exemplo, nós temos aí a palavra open-minded na número 1. Open-minded quer dizer mente aberta. Aí lá naquele outro lado, onde tem as palavras com parênteses, vocês vão escolher uma palavra que se encaixe com open-minded. Ou seja, é como se fosse uma definição, uma palavra que concorde com o sentido de open-minded. Beleza? Eu creio que vocês entenderam o que é para fazer aqui. Tranquilo?